Senhoras e senhores, Diego Lopes nocauteou Steve Garcia no UFC da Casa Branca, no UFC Freedom 250. Começamos bem, hein? Teremos vídeo aqui após cada luta de brasileiros e da luta do Topuria também. Talvez eu faça do Josh Holt, dependendo de como for a luta. Vamos ver, a gente vai ver. Mas começamos bem. Diego Lopes nocauteando o Steve Garcia. Acertei, era uma luta tensa, a luta estava tensa. Tava difícil e eu já vou falar aqui com vocês o que eu achei dessa luta. Antes de mais nada, por favor, se inscreve no canal aqui, o vídeo aqui, você sabe. O canal aqui é de fã pra fã, não sou especialista de nada, mas sou um fã apaixonado por MMA. Teremos vários vídeos aqui hoje, então não vou ficar me alongando muito nesses pedidos, não. Eu vou falar rapidamente todos esses vídeos, assim, quem não tiver inscrito, se inscrever. Quem puder deixar um joinha, deixar o joinha. E quem estiver assistindo pelo celular, clicar no botão de hypar o vídeo. Você deixando o celular em pé, quando você clica no like, o botão de hypar aparece. Fechado? Chega de papo então, vamos pro vídeo, vamos pro que interessa. Muito bem, pessoal, então, sem muita enrolação. Ó, o Diego Lopes tinha, na minha opinião, uma das missões mais difíceis aí nesse evento da Casa Branca, né, o que era o Steve Garcia. Aí, Igor, mas por que difícil? Bom, era difícil porque ele ia pegar um adversário que é um lutador com poder de nocaute muito grande, com uma envergadura muito grande, um cara realmente que tinha jogo para complicar o Diego. Por quê? Porque o Diego é um cara que tende a receber muita porrada, né? E ele recebeu algumas nessa luta. Então, ficava muito ali aquela dúvida de, o Diego vai lidar bem com essa pressão, vai lidar bem com esses golpes, vai absorver isso, ou ele vai tomar uma porrada do Steve Garcia e vai ser nocauteado? Tinha essa dúvida, essa tensão no ar, né? A verdade é a seguinte, o Steve Garcia veio com uma postura de não afundar muitos golpes. O Steve Garcia optou por lutar na longa distância com o Diego, né? E o Diego encontrou dificuldade nisso, porque o Diego tem como grande ponto forte responder a golpes na curta distância. Quando ele precisa trabalhar na longa distância, ele tem mais dificuldade. Ou talvez quando ele tem que perseguir o adversário movimenta bem, ele também tem dificuldade. Então ele perdeu o primeiro round, na minha opinião, estava tomando um baita atraso no segundo round, na minha opinião também, e estava aceitando muito a distância do Steve Garcia, né? Tava tolerando muito aquela distância maior, aquele jogo de longo alcance, né? E ali, cara, eu já tava vendo a coisa azedar, né? Tava olhando, a gente tava assistindo, eu, o Rafa, o Henrique e o Melk junto à luta, tava falando, cara, pô, vai azedar, o Diego não pode ficar aceitando aqui essa distância. Aí o Diego resolveu, né, ir mais pra cima, né? E aí ajudou o Diego o fato de que o Steve Garcia, apesar de ter muito punch, ele não é muito técnico, ele é um cara com menos recursos, né? É um cara mais quadradão, vamos dizer assim. E aí, cara, quando o Diego avança, o Steve Garcia, ele é meio que vertical também, né? Então virou uma troca de porrada. E na troca de porrada na curta distância, o Diego é mais rápido. O Diego sai mais rápido, joga cruzado. Na curta distância, ele é muito letal. Ele tem muito poder de nocaute, ele é muito rápido, ele reage muito bem aos golpes do adversário. E quando um golpe acerta ele absorve, né? O que é terrível, na verdade, para os seus adversários, para os seus oponentes, né? É sempre terrível para os adversários do Diego, que o cara conecta. Imagine você, tu tá lutando com alguém. Tu dá duas porradas secas na cara do maluco. O maluco nem treme. Na hora que ele te dá uma, tu já tremelica, irmão. É um pesadelo, né? Então, assim, na interação da curta distância, realmente foi absolutamente arrasadora a performance do Diego, né? Foi impressionante mesmo. O Steve Garcia... E assim, esse tipo de luta é um perigo. E eu quero até deixar isso claro aqui. Porque o nego vai falar assim, pô... Igor, mas o Steve Garcia não é isso tudo, né? Porque, afinal de contas, foi nocauteado. Mas sim, cara, ele é bom, ele é um cara bom, ele é um cara perigoso, ele é um cara duro, entendeu? Ele é um cara que, pô, poderia sim ter nocauteado o Diego, poderia ter entrado uma mão. Ele é um cara que tem 15 nocautes em 19 vitórias na carreira dele. Então, assim, era um fator de risco alto. Dos 3 brasileiros do card, na minha opinião, o cara que tinha a missão mais, vamos dizer assim, dura, estilisticamente falando, era o Diego. Pode ser que eu tô gravando esse vídeo aqui antes das outras lutas dos brasileiros, tá? Pode ser que o Ruff perca, pode ser que o Poatan perca, a gente não sabe, a gente vai sabendo, nós temos bola de cristal, temos que assistir a luta. Mas o que eu quero dizer é, pré-luta, antes da luta, estilisticamente falando, o Diego Lopes era o cara que tinha a missão mais difícil. O Poatan, claro, vai pegar um lutador mais talentoso, mas eu acho que o jogo encaixa melhor, entendeu? Agora, teve um rapaz lá, um seguidor no Twitter, né? Não vou nem falar o nome dele aqui, porque eu dei uma zoada nele lá, mas, pô, não vou expor o garoto. Ele virou e falou assim, pô, o Diego, antes da luta acabar, ele falou, o Diego Lopes tá virando um lixo de lutador. Ele não evolui nada e não mostra QI de luta. Eu
Desculpa, cara. Não dá pra falar que o lutador como o Diego tá virando um lixo de lutador em nenhuma hipótese. Se ele lutar do mesmo jeito, do jeito que ele luta hoje, até o final da carreira dele, ele já vai ser um puta lutador absurdo. Foda. Agora, eu entendo que o Diego realmente precisa trazer alguma coisa nova, né? O Diego, de novo, nessa luta, assim, apesar do nocaute, e assim, a gente vai, obviamente, exaltar o nocaute, foi incrível, foi maravilhoso, mas o Diego, ele precisa trazer alguma coisa diferente, pô. É difícil que o cara... Ele sempre depende das mesmas coisas pra fazer o jogo dele funcionar, e aí quando ele encontra um cara como o Volca, ele não acha nada, entendeu? E na luta contra o Steve Garcia, ele tava com dificuldade na longa distância. O Diego, ele precisa buscar beber de outras fontes e buscar mais alternativas mesmo, né? Aprender a aprimorar mais esse jogo dele, né? Ter mais alternativas de gerar luta, de gerar situações de luta, né? Porque realmente, quando o nível dá uma subidinha, pode ser que ele tenha dificuldade. Pode ser que numa revanche com o Jean, ele não consiga, cara, achar nada, por exemplo. Pode ser que numa luta com o Evloev, ele, sabe, aí no embolô do chão pode acontecer de tudo, mas eu não sei, eu realmente acho que o Diego, ele precisa, se ele quiser, assim, pra mim ele é top 5 do UFC, você não mexe nele, você não mexe no Diego. Mas se ele quer dar o passo de campeão, talvez ele precise incrementar alguma coisa. Ele precisa ser menos previsível. Você imagina o que ele vai fazer e é exatamente aquilo que acontece na luta. Só que ele, por não ser um lutador lixo, como o rapaz já falou, por ser um cara muito foda, ele consegue, em 90% das ocasiões, executar o que ele quer fazer e nocautear o cara, ou finalizar o cara. Entendeu? É um nível, assim, absurdo, né? É um cara muito fora da curva. Mas, assim, de fato, tem que aprimorar um pouco, tem que ter mais alternativas, tem que ter mais opções, porque o Steve Garcia, como eu disse, muito perigoso. E a luta era perigosa exatamente porque o Diego é previsível. O Diego absorve golpe pra caramba, defende golpe com queixo, porra. Muitas das coisas que a gente sabe se repetiram nessa luta. Mas é difícil ganhar do Diego. Mas até quando? Ele vai ficar defendendo com queixo a vida toda? Né? Basicamente ele só mexe o tronco, pô. É foda, ele tem que mexer mais essas pernas, sair de golpe, né? Ser menos previsível, né? Mas assim, tô me alongando um pouco nessa parte porque me chama atenção e eu acho que não é porque ele venceu que eu tenho que deixar de citar isso, porque realmente me preocupa um pouco, assim, a cada exibição do Diego, ele vem sempre com a mesma coisa, mas o que ele tem hoje já é absolutamente fantástico, o UFC ama ele quer subir pro peso leve, mas o UFC não vai deixar, esquece, o UFC vai manter ele no peso pena, porque o Volca é mais uma luta, no máximo duas, e eles querem, e o UFC, você vê, ele teve no UFC 300, no UFC da Noite, na porra toda, na Esfera, na porra toda, no da Casa Branca. O UFC ama o Diego Lopes. E ama porque ele é fantástico. Ele é absolutamente fantástico. Ele é um lutador extremamente empolgante. Ele é um lutador absolutamente excepcional, assim, pro fã. Ele é um lutador que entrega aquele show que o fã quer ver. Né? Ele nunca falha em entregar o show, ganhando ou perdendo. Né? Tanto que as duas derrotas dele pro Volca foram lutas da noite, né? Não é à toa, porque o cara busca o tempo todo, é extremamente agressivo. Então, impressionante. Fiquei muito feliz mesmo com a vitória do Diego. Foi uma grande exibição, foi uma grande luta de abertura. E tem mais Brasil na Casa Branca em breve. E a gente vai chegar aqui para falar. Mas e aí, o que vocês acharam? Comenta aí, gostaram da performance do Diego Lopes? Quero saber a sua opinião. Se você gostou do vídeo, jab direto no joinha, no like, que fortalece o nosso trabalho aqui. Não se esqueça, muito em breve teremos mais vídeos. Tá chegando mais vídeo. Vai ter, pelo menos todos os brasileiros de Utopura vai ter vídeo. Tá? Então, se inscreve, ativa o sininho. Deixa o like, hypa o vídeo, tamo junto, até mais tarde, valeu, fui!